O Eterno, abençoado seja o seu santo nome, fez questão, no relato da criação, de mencionar que em 6 dias ele criou todas as coisas, mas o 7º dia ele santificou e abençoou, ele descansou no 7º dia e o santificou, deixando por exemplo, para assim que os seus servos possam seguir também dessa mesma forma, descansando no 7º dia. Entregando também a sua aliança para o povo, através das taubas da aliança, das pedras da aliança, escreveu com a sua própria mão, Zahor et Yom HaShabbat Lekadisho. Lembra-te do dia de Shabat para santificá-lo. Desejo a todo o povo da Teshuvá, que está aí espalhado sobre os 4 cantos da terra, um Shabbat Shalom, que você possa ter nessa manhã um aprendizado, né? um deleite a mais, estudando essa porção maravilhosa de Pinhas, o homem que, como vimos ontem à noite, demonstrou seu zelo pelo Eterno de uma forma bastante peculiar. O Eterno até fala que foi uma expiação do pecado do povo. Então, Pinhas demonstrou esse ciúme, esse zelo de uma forma positiva. Ele preservou todo o acampamento em detrimento a um homem ímpio que escolheu debochar, zombar ali da autoridade de Moshe e do seu próprio pai Elazar. Então, seguindo nesse caminho, seguindo nessa caminhada, vamos à segunda parte desse estudo. Eu ia até estender um pouquinho mais do estudo de ontem, juntamente com esse aqui, mas acabou que a gente vai comentando e não dá tempo, né? Vou deixar a última parte para outra oportunidade. A parte que a gente vai ver hoje à tarde, também bastante interessante, oriunda de um estudo do professor Marcos Felipe, que ele nos deu alguns anos atrás. Eu achei maravilhoso e resolvi, com base nele, voltar a trazer para vocês. E esse também é um estudo que vai ser muito proveitoso, que a gente vai acompanhar o relato de Yeshua, muitos textos de Yeshua, muitos textos dos discípulos de Yeshua, demonstrando como é que nós devemos seguir no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, demonstrando como nós devemos ser zelosos pelos atributos do Eterno, zelosos pela instrução do Eterno, como nós devemos ter realmente, guardar em nosso coração, mas não deixar somente lá dentro. Nós devemos mostrar para o mundo o amor, demonstrando com amor, com carinho, com afeto, principalmente com exemplos de fidelidade ao Eterno, em detrimento a o que o mundo oferece para mim e para você. Então, nós vamos ter textos aí recheados aí dos escritos nazarenos. Escolhi como tema o zelo que gerou ovelhas. Então, a gente vai ver que Yeshua, através do seu testemunho, através do que ele fez, né, de toda a sua obra, resultou em realmente várias ovelhas. E as ovelhas têm características interessantíssimas, bem como também o pastor. Eu extraí algumas fotos de um livro que eu possuo aqui atrás, bastante interessante, que mostra o contexto, né, do primeiro século. Achei maravilhoso esse livro. Peguei até algumas fotos dele e coloquei aqui no estudo. É o Manual dos Usos e Costumes dos Tempos Bíblicos. Eu, particularmente, sou apaixonado. Tem algumas informações ali que precisam ser averiguadas. Vocês, com calma, já têm discernimento para identificar o que é errado, o que é certo, né? Você já tem maturidade para isso. Mas é um livro sensacional. Traz várias ilustrações, várias fotos, contextualizando para que vocês possam entender muito do que aconteceu no texto bíblico. Então, esse zelo de Yeshua, essa sua visão acerca das escrituras, a forma como ele ensinou aos seus discípulos, não apenas
dando o peixe, mas dando a vara para que eles possam pescar. A gente vai ver Yeshua mandando eles irem à frente ensinar, contar as suas experiências. Nós vamos ver também esses discípulos botando a mão na massa, literalmente. E posteriormente, quando Yeshua deixou eles soltos, né, e teve a sua morte e ressurreição, e deixou que nas mãos deles, para que eles pudessem dar continuidade ao seu legado, mesmo assim, Yeshua estava os acompanhando. Como? Através daquilo que eles aprenderam com o seu mestre. E esse é um grande legado. Tudo aquilo que nós aprendemos durante todo o tempo, até coisas que a nossa vista hoje, no que a gente acredita hoje, está errado, vão nos dar lições para que a gente possa evoluir. Você não aprende só com acertos, você aprende com os erros. Então, tudo isso, todo esse legado, gerou centenas de milhões de ovelhas do Eterno. E essas ovelhas são contadas todos os dias. Certa vez Yeshua disse: olha, até o cabelo da cabeça de vocês já está contado. Imagine o povo do Eterno, né? Então o Eterno, quando ordena, a gente vai ver, vamos falar sobre o capítulo 26 hoje, do livro de Bamidbar, fala sobre a contagem do povo. Quando o Eterno está contando o povo, não é que ele não saiba quantos tem. Ele não está contando para ele. Ele está contando aquelas pessoas para que o próprio povo veja quantos dali não fazem mais parte da caminhada, quantos ali foram insurgentes contra o Eterno, quantos perseveraram e continuam firmes na jornada. Isso é uma contagem para o próprio povo, incentivando e também fazendo com que eles possam temer ao Eterno. Então, hoje nós vamos estudar, né, hoje pela manhã, acerca disso. Então a gente vai ver literalmente que a morte de Yeshua trouxe à tona o desejo, literalmente, de dar a vida pela veracidade das promessas do Eterno. Então até então, a gente tem nas escrituras vários momentos aí que os discípulos ficaram meio em cima do muro. A gente vê ali Kefa, Pedro, né, quando Yeshua estava sendo ali julgado, negando Yeshua. Yeshua às vezes disse até um texto uma vez, né, antes, à vista de todos, disse: aquele que me negar diante dos homens será negado diante do Pai. Aí muitos se perguntam, né, poxa, mas Kefa não negou Yeshua diante dos homens? Negou. Posteriormente Yeshua aparece na praia lá com ele e pergunta 3 vezes para Kefa: tu me amas? E ele: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Perdoando Kefa 3 vezes. Mas muitos hoje, até hoje, meus irmãos, negam a Yeshua, não através de dizer que pode até botar uma faca no seu pescoço, mas ele não vai negar o nome de Yeshua, mas através das suas obras, de ações ímpias, de mentiras, de enganos contra o seu próximo. Sua boca profere: eu acredito nele, mas suas atitudes são contrárias. Matitiarro, capítulo 7, versículo 21 ao 23, fala sobre isso. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, em teu nome profetizamos, em teu nome nós fizemos muitos milagres. Então eu lhes direi abertamente: apartai-vos de mim. Essas pessoas falam de Yeshua, dizem que sua vida é regida por ele, mas suas obras mostram o contrário. Elas negam a Yeshua através de suas ações. E a gente vai ver que essas ovelhas têm um período de maturidade. Nós temos um período de maturidade. É o que eu sempre venho dizendo. Existem pessoas que literalmente não conhecem um pingo da Torá, nunca leram a Escritura, mas têm no seu testemunho ações que parece que ela leu e praticou aquilo ali a vida toda.
É o que Paulo fala lá em Romanos, capítulo 2. Aqueles que não têm Torá, praticam a Torá por si. Ou seja, as pessoas que, mesmo sem o conhecimento da Torá, praticam a Torá, elas têm o seu merecimento, têm o seu galardão. Já aqueles que conhecem e não praticam, esses sim são réus são réus, né? São julgados pela Torá. Então, a gente vai estudar um pouco sobre isso hoje. Então, depois que Yeshua morre e tem a sua ressurreição à vista de todos, isso deu um gás, deu um ânimo para esses homens que até então eram frágeis, tinham medo até da morte. Mas isso reanimou, levantou essas pessoas. Eles temiam literalmente aquilo que até hoje o ser humano tem medo. Aquilo que pode aprisionar o ser humano. O que é? A mentira, o pecado e a morte. Porém, depois da morte de Yeshua, eles não temiam mais essas coisas. Eles sabiam discernir o que era mentira. Eles sabiam discernir o que era pecado. E eles não temiam mais a morte. E é assim que nós possamos também hoje não ter o temor da morte, sabendo que somos contados como ovelhas do Eterno. Nada pode nos separar do seu amor, meus irmãos. Nada. Não existem barreiras que possam separar o ser humano do amor do Eterno. E no livro de Yohanan, capítulo 10, versículo 11, veja que texto lindo. Anihu haore hatov. Eu sou o bom pastor. Haore hatov yatem et nafsho be'ad hatson. O bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. Então que vocês hoje, nesse estudo que nós vamos ter agora, possam reconhecer a voz de Yeshua, que nem sempre ele falou somente aquilo que o povo queria ouvir. Ter zelo pelo Eterno, às vezes nos faz também falar coisas que as pessoas não vão gostar de ouvir. A verdade, ela é dura, mas ela não deixa de ser a verdade. Yeshua nem sempre falou aquilo que os líderes religiosos da sua época queriam ouvir de um mestre da Torá. Eles queriam ser louvados pelos homens, que suas obras fossem reconhecidas pelos homens. Yeshua não fez isso. Yeshua não aliviou essas pessoas. Em dados momentos, Yeshua foi até mais duro e enfático, como a gente vai ver no estudo de hoje. E no livro de Bamidbar, no capítulo 26, versículo 1, diz o seguinte: Vai Omer Adonai El Moshe, e disse e falou o Eterno para Moshe: El Elazar ben Aharon, Hakohen Lemur. E também para Elazar, o filho de Aharon, o sacerdote, né? Dizendo. Então, o que é que o Eterno vai falar justamente logo após, né? O incidente que nós vimos ontem à noite. Incidente gravíssimo, onde o filho de Elazar, o sacerdote, tomou uma lança ali, atravessou Zinri e uma filha de Midian. Moshe, justamente esses dois que estavam à frente da congregação do Eterno e não tomaram atitude nenhuma. E o Eterno agora vai falar com eles. Qual é a solicitação que o Eterno vai pedir para Moshe e Elazar? É justamente a contagem, o censo do povo. E o texto diz: Sheu et rosh kol adat. Faça o censo, né? Contem as cabeças de toda a congregação. Bnei Israel, Mibem Isrim, Shana, Vamalá,
Lebeit Avotam. Ou seja, faça a contagem dos filhos de Israel com 20 anos ou mais, né? De acordo com os seus antepassados. Ou seja, de acordo com cada tribo, né? Cada patriarca de cada tribo. Kol Yetze Tsavá Be Israel. Todos os capazes de ir à guerra, né? Todos os capazes de guerrear, ou seja, todos sujeitos ao serviço militar. Então, faça o censo de toda a Assembleia do Povo de Israel de 20 anos ou mais, de acordo com os seus ancestrais, sujeitos ao serviço militar. Então, o Eterno, meus irmãos, ele, mais uma vez, ordena a contagem do povo. A gente vê que nesse livro, né, tanto que nas traduções, esse livro tem o nome de Números, ou seja, de tantas contagens, os tradutores colocaram o nome de Números. A gente sabe que no hebraico o nome é Bamidbar, no deserto. Porém, depois desse incidente, o Eterno ordena mais uma contagem. A última contagem do povo antes de entrar na Terra Prometida. Então, logo após 24 mil homens terem morrido. 24 mil homens. O povo rodeou o deserto depois do incidente dos espias por 38 anos. Esse povo que passou... Deixa eu ver se está na tela. Tá. Ótimo. Para mim eu tinha esquecido. Esse povo que rodeou o deserto durante 38 anos, estava prestes a entrar na Terra Prometida, estava prestes também a ser amaldiçoado, mas o Eterno não permitiu, mas que não resistiu no finalzinho da sua jornada aos prazeres da carne. Não resistiu. Mais de 24 mil homens foram rebeldes ao Eterno. E a pergunta que eu faço a você, será que esses 24 mil eram todos pertencentes daquela geração lá que tinham mais de 20 anos quando iniciaram aquela rebelião dos espias, né? Que enviaram pessoas para saírem da nuvem para espiar a terra? Poderia ser, né? Pode ser até que sejam faltasse só esses homens, essas pessoas morrerem aí para o povo entrar. Por isso que o Eterno estava esse tempo todo esperando. E esperou até que eles demonstrassem quem eles eram. Às vezes, meus irmãos, as máscaras caem não no dia que a gente conhece uma pessoa, não na mesma hora. Até a nossa máscara mesmo, às vezes a gente está agindo de uma forma, mas de repente, na vista das pessoas a gente age de um jeito e por trás dos panos a gente age de outro. E uma hora a máscara cai. Só que essa hora sempre será antes da entrada do ser humano ao encontro com o Eterno. Não se preocupe que uma hora ou outra vai cair. E se não cair, tem gente que depois de morto que o pessoal descobre os podres, né? Mas diante do Eterno ele abrirá todos os livros. Estará escrito todas as suas obras, as minhas obras. E que decepção se nós encontrarmos lá, em vez de um homem como Pinhas, nós estejamos escritos lá como um homem semelhante a Zimri, a Cura, a Bilam, pessoas que se diziam, que estavam no meio do povo, ou se diziam profetas do Eterno, mas na realidade lutavam contra o seu reino. Então, todo momento, o Eterno faz essas contagens e, principalmente, nessa última contagem aí, não servia, como eu disse a vocês, para o Eterno, servia para o ser humano. E eles contando ali aquelas pessoas, eles devem ter notado que, e o Eterno vai até falar sobre isso no finalzinho do texto, né? No finalzinho desse estudo da manhã, a gente vai ver isso, que aqueles que estavam na primeira contagem, logo após o incidente dos espias, o Eterno fez a contagem para saber quem estava ali. Já não estavam mais nessa outra contagem.
para o Eterno mostrar para as pessoas que suas promessas não são em vão. Sua voz nunca volta vazia. Para provar, essas contagens provam para o ser humano que a palavra do Eterno tem sua plena veracidade. Assim como a morte e ressurreição de Yeshua demonstrou para todos que estavam à sua volta que as palavras sobre a ressurreição dos mortos não eram mentiras. Que o Eterno sim tem esse poder e que acontecerá com todo ser vivente. Não está ainda no momento, mas chegará o seu tempo para todos de todas as gerações. Então, além do Eterno, existe também uma relação muito interessante da contagem, não só do Eterno, não só de líderes militares, não só dos chefes do povo de Israel. Existe outro personagem que é descrito nas escrituras que trabalha muito com contagem, né? Que é o pastor, como a gente falou no início do estudo, no tema do nosso estudo, que é justamente o zelo que gerou ovelhas, que é justamente o pastor que sempre está contando ali as suas ovelhas. Yeshua conta até uma parábola, né? Que um pastor tinha 100 ovelhas e uma se perdeu e ele deixou as 99 no aprisco e foi lá buscar aquela que se perdeu. E realmente é uma ação do cotidiano do pastor. Tá sempre contando ali para ver se uma não ficou para trás. Conhece ela pelos nomes. Existiam pastores sempre, tanto que eles tinham suas próprias ovelhas e também aqueles que não tinham ovelha nenhuma, mas pegavam as ovelhas de cada pessoa ali e levava até a água, levava até o pasto. E depois, quando ele tinha que dar conta dessas ovelhas, estava lá sempre contando e voltava, tinha que dar conta de cada ovelha para cada dono. Ele sabia separar. É um trabalho maravilhoso. E eles tinham também instrumentos que a gente pode utilizar no conhecimento das escrituras. Então, esse senso desses homens era uma nova oportunidade para aqueles que não tiveram parte com os pecados dos seus pais. Assim também era a promessa de Yeshua, que através do arrependimento, essas pessoas nasceriam novamente sendo participantes do reino do Eterno. Yeshua convoca os seus discípulos literalmente para uma guerra, porém sem armaduras ou espadas. A guerra que eles iriam travar era contra o pecado. E acontece até hoje, meus irmãos. A gente vive num mundo cheio de impiedade, onde a cada momento a gente é bombardeado. Se a gente vai na rua é bombardeado, se a gente vai num shopping é bombardeado, se a gente vai numa academia é bombardeado, numa televisão que você se sente para assistir, num celular que você pegue para assistir um estudo, aparece coisas indecentes, coisas imorais, pedidos, solicitações, tudo isso está à nossa volta. Coisas impróprias para o nosso uso, impróprias para o nosso cotidiano, nosso modo de viver. Porém, hoje em dia está muito banal, muito natural. Toda sorte de imoralidade, toda sorte de pecado, toda sorte de engano. Você está comprando uma coisa, de repente é um golpe. Lhe oferecem algo, de repente você está participando ali de algo escuso. Então, tudo hoje à nossa volta está minando e tentando destruir o nosso zelo pelo Eterno. Querendo tirar um tijolinho, querendo tirar uma pedrinha da nossa muralha. A cada momento isso acontece, meus irmãos. Então, no versículo 3 do capítulo 26 diz o seguinte: Moshe e Elazar, o Corém, falaram com eles nas planícies de Moabe, junto ao Yarde, diante de Jericó, explicando. Então, eles não saíram ainda das planícies de Moabe. Eles ainda iriam batalhar contra Midian, destruir Midian. A contagem também serve para guerra, né? Literalmente para
demonstrar a força do seu exército, as pessoas saberem, né? Os generais ali saberem como empregar ali sua força, saber quantos tem de cada exército, para poder ir à luta, né? Tanto que a gente vai ver, para destruir Midian foram poucos soldados, né? Que foram, parece que foi 1000 de cada tribo. Em um exército de milhares de pessoas já. E no livro de Yohanan, no capítulo 2, no versículo 13 em diante, a gente vai ver uma cena muito peculiar, né? Uma ação muito peculiar. Yeshua, literalmente, meus irmãos, arriando o meião aí no povo que estava com fuleiragem, né? A gente pode dizer assim. Estavam ali deturpando a instrução do Eterno. O Eterno havia permitido uma coisa, que era assim as pessoas comprarem o animal, né? Quem vinha de um local distante, está lá em Devarim, capítulo 14. Quem vinha de um local distante, quem tinha muitas posses, muitas coisas para dar o seu dízimo no Reichal, no templo, de Jerusalém. Então eles não tinham tinham tanto material, tanta coisa, e ficava muito difícil eles carregarem tudo aquilo para poder ofertar. Então o que é que eles fizeram? O que é que o Eterno fez? Ele permitiu que as pessoas vendessem essas bênçãos que eles angariaram, né, nesse ano de colheita e de agricultura, pecuária, e vendiam esses bens, esse dízimo, e via com ele em mãos. Chegando em Jerusalém, eles poderiam comprar em Jerusalém esses animais, desde que fossem animais de boa qualidade, para poder sacrificar no templo. Porém, foi criada uma normativa onde esses animais só poderiam ser comprados no templo. Porque se comprasse um animal de outro local, eles não eram aceitos. Quem criou isso? A liderança estava à frente do povo, movido a interesses financeiros. É um estudo que o Moré Marcos Felipe sempre faz, mostrando ali os grupos que existiam no primeiro século, e a gente vê realmente esse tipo de atitude, né? Quando as pessoas buscavam literalmente o enriquecimento, eles queriam ser vistos pela sua pomposidade, por terem muitas joias, terem roupas bonitas, né? Então a gente começa a observar nesse texto aqui justamente um resquício desse tipo de ação, onde existiam as salas, né, fora do pátio, onde existia o comércio, mas esse comércio já estava tão grande, tão forte, porque é evidente, né, tantas pessoas comprando ali, onde eles deveriam comprar no meio de toda a cidade, fomentando ali riqueza na própria cidade de Jerusalém, mas só era permitido comprar os animais no templo, já naquelas salinhas que estavam ali fora já não dava mais. Então eles começaram a entrar no pátio do templo e vendiam no pátio do templo. E é sobre essa ótica que Yeshua ele aparece, né? Deixa eu até dar uma clareada, escurecida aqui para vocês nessa ilustração, né? Aparece Yeshua aí vendo essa cena que não era para estar nessa localidade. A gente vê pessoas aqui, ó. Esse homem aqui, ó. Rapaz, olha o que ele tá na mão. Ele tá com pombos na mão. Então esses animais defecavam aí nesse local, né? Então realmente era um local impróprio para isso. Porque existia, evidentemente, locais determinados para essa ação de comércio, de venda. Não tinha problema. A própria Torá valida, né, essa situação. Mas o que eles estavam fazendo já era passar dos limites. Assim como Ziri, que tomou uma mulher ali, passou a vista de todo mundo, porque Moshe andava com a sua esposa no meio da congregação. Elazar também.
Porém, eles eram casados com essa mulher. Eles tinham a intenção realmente, amavam essas mulheres. Já esse homem só tinha intenção de ter relações sexual com essa mulher e cultuar seus deuses, destruindo assim a própria congregação do Eterno, o próprio povo de Israel. E assim também essas pessoas não estão com interesse aqui de agradar ao Eterno vendendo esses animais. Tanto que estavam vendendo até pombos que o Eterno deixou esses animais para os pobres. Então o interesse deles era única e exclusivamente o dinheiro. Então, no livro de Yohanan, no capítulo 2, no versículo 13, diz o seguinte: Vaikrav Hag Pesach, chegando, né, a festa de Pesach. Le Yehudim va Yaal Yeshua Yerushalayimah. Então o texto diz, né? Já era quase o tempo de Pesach, da festa de Pesach, em Yehudá. Portanto, Yeshua subiu a Jerusalém. Por que o texto está dizendo que ele subiu a Jerusalém? Vocês já sabem, a gente já costuma sempre alertar as pessoas e informar. E para quem está chegando, independentemente de onde você estiver, sua região no mundo, mesmo que você esteja no hemisfério sul, indo para Jerusalém, se você estiver no hemisfério norte, indo para lá, você está sempre subindo a Jerusalém, que é o local onde o Eterno escolheu para ali fazer habitar o seu nome. Então você está indo para o local mais elevado que o Eterno escolheu sobre a face da terra. Você está elevando a sua mente, elevando o seu mover para o local onde o Eterno escolheu sobre a face da terra. Então, Yeshua foi para lá, para Jerusalém, e chegando, o que é que ele observou quando ele chegou? Olha o que o texto vai dizer. Vai intzar anashim ishvim peheihal. E ele encontrou homens sentados no templo. Mocherim é justamente a palavra vendedores, né? Esses homens estavam negociando no templo, né? Bakar, Vatson, Vaionim, ou seja, estavam negociando, vendendo bois, ovelhas e Vaonim, pombos. Então, eles estavam negociando pombos também. O Halfei Kesef. Então, trocando também dinheiro, eles eram cambistas também. Por que o câmbio? Porque existia o shekel do templo. Então eles pegavam o dinheiro ali das pessoas, superfaturavam às vezes, né? Trocavam ali, não valia tanto o dinheiro do shekel do templo, mas eles cobravam um valorzinho a mais para poder fazer esse câmbio. Então, olha o que o texto diz. Na área do templo, Yeshua chegou e viu vendedores de bois, ovelhas e pombos, né? E outras pessoas assentadas diante de mesas trocando dinheiro. Ou seja, esses homens eram cambistas. Então o que é que ele fez? Ele fez um chicote de cordas e expulsou todos da área do templo. Lembrem-se, meus irmãos, era para ser feito esse comércio fora do templo. Bem como as ovelhas e bois, e virou a mesa dos cambistas, espalhando as moedas. Então Yeshua foi lá e se revoltou contra essa situação que realmente estava fora do controle. E as autoridades ali do templo, do Beit HaMikdash, né, estavam permitindo essa situação, fazendo vistas grossas, porque eles também estavam lucrando com essa ação. Então, vamos lá, continuando, né? Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa que eu escrevi aqui. Já foi bom que eu voltei a tela aqui. Então,
Lembrando que os pombos, meus irmãos, como eu havia dito, era justamente o sacrifício dos pobres. Então não era para se vender pombo, né? Literalmente, o pessoal tava até dizendo, olha, o único pombo que pode ser ofertado são esses aqui, o preço é tanto. O pessoal vinha lá, pegava o seu pombinho, mais bonito que tinha, levava até lá no templo, o sacerdote dizia, olha, esse aqui não. Isso aqui não pode ser ofertado aqui. Mas por quê? Não, porque ele tem uma falha aqui, tal. Vá ali, troca esse pombo com aquele rapaz ali, possa ser que ele troque para você e você dá só uma diferença. E a pessoa pegava aquele pombinho, já liso, né? Como diz aqui no Nordeste. Tava liso ali, devendo e morando longe. Ele veio de longe, né? Chega lá, um pombo dele, que ele achou tão bonitinho, pegou lá, tá todo perfeito. Entrega para aquele homem, para aquela pessoa que tá vendendo ali os pombos também no pátio do templo. E ele diz: olha, esse teu pombo aqui realmente tá com defeito, mas eu tenho esse aqui, ó, perfeito. Você vai me dar só uma diferençazinha aqui. Aí a pessoa dá aquela diferença e ele pega aquele pombo, guarda na gaiola e quando vem outra pessoa para comprar, ele diz: olha, aqui eu tenho um pombo perfeito. Olha esse pombo aqui todo organizado. E como ele passou pelo crivo daquele comerciante, tem a parte do comerciante, aí sim o sacerdote ia lá e aceitava aquele pombo. Mais ou menos isso, né? Não quero cometer inferências, mas o que imagina-se era esse tipo de situação aí que até hoje existe aqui em todo o Brasil e todo o mundo, né? E chama-se malandragem. Então, quando Yeshua começou a quebrar tudo, né? Pegou um chicote ali, dando lapada no povo, tal. Aqueles chefes que estavam ali, que observaram aquilo ali, foi um dos pontapés de partida para começarem a ter ódio desse mestre que vinha da Galil, que vinha de fora, que não era respeitado como os mestres de Jerusalém. Tanto que quando aparece o mestre da Galil, o que é que as pessoas dizem? Pode vir alguma coisa de lá, alguma coisa boa? Eles ficam refletindo sobre isso. Ninguém queria ter como mestre alguém que veio da Galileia. Porque era um local que era conhecido como a ralé, né, do povo. Eles assim tratavam o povo. Excluíam o povo de receber os ensinamentos do Eterno. A elite estava em Jerusalém. E vem um mestre da Galilea e expõe essa prática nefasta diante de todos. Então, a partir desse momento, quem é trevas, meus irmãos, não vai querer que suas obras sejam manifestas. Se você vai num local sujo, à noite, quando você acende uma luz, você vai ver os ratos, baratas, tudo correndo. Assim também eram esses homens que estavam à frente ali, deturpando os ensinamentos do Eterno, onde eles aceitavam esse tipo de prática e ação no meio do Mishkan. Do Mishkan não, perdão. Do templo. Do Beit HaMikdash. Então, eles aceitavam essa situação e quando Yeshua começou a quebrar tudo, expulsar essas pessoas e dizer que não era para fazer mais isso, eles começaram a se enfurecer. Porém, meus irmãos, alguém tinha que dar o pontapé inicial para limpar essa pontapé literalmente, né? Dar uma bicuda ali. Tem até uma música, dar uma bicuda na cara do cão. Quando toca aqui no. É o que mais que toca aqui no Recife, viu? Yeshua foi lá e deu uma bicuda na mesa, levantou tudo, pegou o chicote, deu lapada, saiu quebrando tudo ali. Ele teve zelo pelo Eterno. Ele viu aquela situação e não se conformou. Ele viu as pessoas tirando por menos as coisas que são santas. Não devemos aceitar, meus irmãos. Jamais que as coisas do Eterno sejam à torta e à direita, a toque de caixa, de qualquer jeito. Pelo contrário, tudo com ordem e organização. Ordem e decência.
Quando alguém for insultar o Eterno na sua frente, for reclamar, não vá entrar em debate, mas só coloque sua posição. Diga que não concorde. Existem momentos de pessoas que estão no nosso convívio e começam a escarnecer do nosso Criador. Eu mesmo fecho logo a cara. Não vou mentir. Fecho a cara e digo, não tô gostando desse assunto não. Vamos mudar de assunto porque eu não acredito desse jeito, eu respeito a sua forma de acreditar e não falo nada contra você. Agora respeite a minha. Bote um ponto final em qualquer tipo de falta de reverência, já que você já está se posicionando, já sabem, as pessoas que estão à sua volta sabem, conhecem o seu modo de viver. Não deixe que as pessoas tratem você de todo jeito. Não é achar que você é melhor do que ninguém, nem querer ser melhor do que ninguém. Também não é você não aceitar que as pessoas lhe façam mal, porque isso vai acontecer de todo jeito. Vão falar de você na sua frente ou pelas costas. Tem até um homem conhecido aqui, Ariano Suassuna, ele contando, né? Uma vez a pessoa começou a criticar ele na frente dele. Ele disse: isso é tão, rapaz, não faço isso não. Fale pelo menos quando eu estiver longe. Eu fico com uma situação tão desconcertante. Mas na realidade, nós devemos chegar até a pessoa com carinho, com amor. Existe a forma de falar. Se a gente vê alguém que está tendo uma falta de zelo pelas coisas do Eterno e essa pessoa tem conhecimento da verdade, a gente tem que chegar até essa pessoa e expor para ela o erro. Conversar com carinho, com amor, não com animosidade, né? Mas nesse caso aí, o pessoal já estava passando tanto o limite. Por quê? O tradutor, meus irmãos, tô até me alongando bastante, o tradutor faz questão, né, o texto, né, faz questão de dizer que esse local é no território de Yehudá. Eram Yehudim, pessoas de Yehudá. Aqui, ó, lá Yehudim. Ou seja, não está se falando, está se falando de pessoas da casa, literalmente. Yeshua está lavando a roupa suja da casa. Assim como o Eterno, na boca de Bilã e na frente do rei de Moabe, de Balaque, o Eterno só falou coisas boas do povo de Israel. Porém, o povo estava prestes a prostituir-se, o povo já tinha reclamado bastante de Moshe, tinha acabado de reclamar de Moshe. Várias vezes estava se insurgindo contra o Eterno. O próprio Eterno já tinha dito: esse povo não vai entrar na minha terra, não. Vai morrer tudo no deserto. Mas na frente de Bilã e na frente de Balaque, só saíram coisas bonitas falando sobre o povo. Porém aqui só tem Yehudim. Aqui Yeshua, ele pode lavar a roupa suja, ele pode chutar o pau da barraca. Quando nós tivermos pessoas que são da nossa fé, a gente tem o direito sim de chegar até essa pessoa e expor se ela estiver escarnecendo do Eterno, com as suas obras, com as suas atitudes. Agora, meus irmãos, quem não tem conhecimento de nada acerca da verdade, não quer buscar, não quer saber, não adianta você falar. Não adianta você queimar os seus bigodes. Se lhe perguntarem, vierem até você para perguntar, você pode responder, vai responder com certeza. Agora não adianta você se incomodar com o que terceiros estão fazendo. Agora, a condição da fé, aí sim, né? Essas pessoas têm conhecimento da verdade, você sabe que elas têm, e você vê ela fazendo essa situação, é lógico que você pode chegar até elas. Assim foi o que Yeshua fez, né? Estava no meio dos seus. E no capítulo 2, versículo 16, diz o seguinte: El morrerei ha-ionim, ou seja, para esses vendedores, né, de pombos, amar rovetseu et ele mize velo asu, falou: tirem isso daqui, vocês não devem fazer isso, ou seja, vocês não devem praticar essa situação medíocre de vender pombo, não pode. Et beit avi lebeit mikar umikar,
transformando a casa do meu pai, ou seja, num comércio, num local de compra e venda, num mercado. Então eles estavam literalmente fazendo a casa do Eterno, aquele local que representava, né, a presença do Eterno, em um local comum, agindo de todo jeito. Eu pergunto, meus irmãos, pergunto a vocês. Perguntar, às vezes, dependendo da pergunta, ofende, né? Mas, entre a gente aqui, nós estamos entre irmãos, né? Vocês estão no chat aí. Quem estiver chegando agora, não se sinta ofendido. Mas é só uma pergunta que os nossos olhos não podem deixar de ver. Eu pergunto a você. Até hoje, existem locais que se dizem, se chamam, se intitulam como Casa do Eterno, Casa de Deus. Existe essa prática de compra e venda dentro desses locais? Evidentemente que sim. Porém, até hoje, ninguém expõe que isso é um erro, que isso é um engano. Quem está de dentro, né? Yeshua foi lá e expôs. Mas essa prática não parou ali. Até hoje existe. Pessoas vendendo e comprando no local que eles acreditam, né? A gente sabe que não é. Ser a casa de Deus. Ser a casa do Eterno. Então, isso se repete de geração em geração e não vai deixar jamais de acontecer. Porque sempre vai ter quem compre. Sempre vai ter quem venda. Porém, quem tem a consciência plena no Eterno não precisa desses artifícios. A gente sabe que os sacrifícios já cessaram no Mishkan. Cessaram no Beit Hamikdash. O sacrifício de Yeshua já resolveu tudo. Hoje nós devemos ofertar ao Eterno aquilo que nós temos de melhor, que é nossas práticas no cotidiano para fazer o bem sobre todos os momentos da nossa vida. Então, essa prática hoje de querer barganhar, de fazer alguma coisa, não existe, não tem lógica. Então, o que é que o povo esperasse que Yeshua fizesse? Que caísse fogo dos céus e consumisse a todos eles ali? Evidentemente que não, né? Então, as pessoas que estavam vendo ali aquela situação ficou pensando, poxa, será que esse homem agora vai ser igual a Eliarro, vai descer fogo dos céus tudinho? Mas Yeshua só está dando uma ilustração que era para cessar aquele tipo de atitude. Não é uma punição eterna para aqueles homens, para que eles se corrigissem dos seus erros, né? Olha o que o texto diz no versículo 17. Os Talmidim se lembraram mais tarde do que o Tanar diz: o zelo pela tua casa me devora. Então, os discípulos de Yeshua já linkaram essa ação a uma passagem das Escrituras. Já disseram, opa, Yeshua fazendo isso é a mesma coisa que está descrita nas Escrituras no Salmo capítulo 69, versículo 10. Também no livro de Matitiarro, no capítulo 21, versículo 13, quando está contando essa mesma situação, Yeshua diz, né? E repreendeu-os, dizendo, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Vós, ao contrário, estáis fazendo dela um covil de salteadores. Então, Yeshua está citando, os discípulos, os apóstolos, estão lembrando de um salmo. E no outro texto, Yeshua está citando um texto do profeta Yeshayahu. Então, no versículo 18 diz o seguinte: Vaianu ha-Yehudim, e responderam os Yehudim, ou seja, só estava ali entre pessoas que tinham conhecimento do Eterno, né? O Yeshua não criticou, não fez essa ação na frente da vista das nações, de todo mundo ali, não. Só à vista de pessoas que tinham conhecimento das Escrituras. Vaiomiru Elaive, perguntando para ele, ou seja, os Yehudim fizeram uma pergunta para Yeshua. Ma'ot ha-reita lanu,
Ou seja, Maot, que sinal, né? Que sinal você vai fazer para nós e nos mostrará? Que tase kazot, para poder fazer isto, ou seja, qual é o sinal que você vai mostrar? O que é que você pode nos mostrar de como é que eu posso dizer? De prova que você pode fazer essa ação na frente da gente. Qual é o sinal que você pode fazer para nos mostrar isso? Olha o que Yeshua respondeu. Yeshua lhes respondeu: destruam este templo e em 3 dias eu o levantarei. Yeshua, meus irmãos, através desse texto aí, dessa resposta, está mostrando que essas pessoas poderiam se arrepender. Tiveram essa chance a partir dessa ação de Yeshua. Era um grande sinal. Porém, se eles não se arrependessem, Yeshua ia mostrar de outra forma. Sinal, em outros textos, em outras ações de Yeshua, ele diz: olha, o único sinal que vocês vão ter é o sinal de Ioná, justamente pombo, né? O sinal de Jonas. Qual foi o sinal de Jonas? Nenhum. O povo eles levou a mensagem, não houve sinal nenhum, e o povo se arrependeu e pronto. Então tem duas opções aí para esses homens que estão vendo essa ação. Primeiro, o sinal de Jonas, de Ioná. Eles se arrependem do que estão fazendo, deixam de fazer aquilo e estão agora novamente sendo contados como ovelhas do Eterno. Porém, se eles se enfurecessem, tivessem em seu coração ódio e quisessem cumprir o que o coração deles estavam pensando em fazer, né? Posteriormente fizeram, de matar Yeshua, e Yeshua está dizendo: olha, destrua esse templo e em 3 dias eu o reconstruirei. Então, Yeshua está libertando, principalmente, meus irmãos, nesse caso aí, era um povo que estava muito afligido já pela pobreza, libertando essas pombas, libertando tudo, está libertando os pobres para poder voltar a ter esse momento de sacrificar, de levar uma oferta ao Eterno. São os pobres que mais sofriam com isso. Então, esses mesmos pobres, esse mesmo povo que está ali, que Yeshua está ali tentando libertar eles, esses são os que estão defendendo esse sistema aí que estava oprimindo eles mesmos. Yeshua está lembrando que o templo, o Beit HaMikdash, né, o Reihal, que o Eterno quer morar, é dentro de mim, dentro de você, através de uma obediência às suas instruções. Quando nós realmente somos ovelhas do Eterno, temos a característica de uma ovelha, que é ser obediente, complacente, baixar a cabeça, não reclamar dos castigos que o Eterno possa vir nos dar quando nós estamos nos afastando. Então, nesse livro, é bem interessante, mostrando que aquela funda, né, que Davi usou para derrubar Golias, ela também era usada pelo pastor da seguinte forma. Presta atenção, que coisa maravilhosa. Os itens do pastor. Tem os itens do tabernáculo e tem os itens do pastor. O do pastor, ele tinha um bastão e tinha um cajado. E ele também andava com uma bolsa, né, com seus alimentos, e uma funda, com as pedrinhas ali do seu lado. Essa funda era usada para ataques a algum animal, né, que estivesse tentando ali vir a arrebatar uma das suas ovelhas. O porrete também, para caso de uma luta mais próxima, né, ele bater. E o cajado geralmente eles tinham quase 2 metros de comprimento. De um lado ele era reto, né, geralmente, onde se a ovelha estava se desviando, ele ia lá e dava um toquezinho nela para que ela voltasse para o meio do grupo ali. E do outro lado ele tinha uma curva para o caso de uma ovelha cair que eram sempre foi no território de Israel uma região acidentada. Se ela deslizasse ou caísse assim mais para longe, o pastor com aquela curva pegava no pescocinho dela e saia puxando, depois pegava ela no braço e botava junto das outras. Porém, quando a ovelha estava muito longe do pastor,
O que é que ele fazia? Pegava uma pedra na funda, rodava e jogava na frente dela assim. Aí quando caía aquela pedra que fazia barulho, ela se assustava e corria para junto das outras ovelhas. Então, isso nos mostra, meus irmãos, que o Eterno quer que nós estejamos sempre juntos, unidos. Isso é muito bom. O povo do Eterno está unido. Porém, a gente observa que alguns itens do pastor tanto servia para proteger as ovelhas, mas também para corrigir seu comportamento. Quando a gente vê uma pedrinha caindo na nossa frente, é um alerta do Eterno, não é para o nosso mal. Quando a gente está se desviando do caminho, ele dá uma pancadinha na gente, para que a gente torne, não é para o nosso mal. Então, como Yeshua foi lá e deu uma pancadinha no povo, tudinho, esse povo já se rebelou e já foi contra Yeshua reclamar. Que sinal é esse que você... Por que você está fazendo isso? Indo contra o nosso templo, indo contra esse templo maravilhoso, suntuoso. Yeshua estava com o intuito de protegê-las, mas eles estavam querendo questioná-lo por aquela atitude. Então, às vezes, meus irmãos, a gente, não entende muito bem alguma determinada ação, mas é para o nosso bem. Yeshua está querendo libertar essas pessoas. Yeshua veio trazer libertação, mas só é liberto aquele que quer sair realmente da prisão. Quantos do povo de Israel não ficou na terra de Mitzrayim? Não quiseram sair do Egito? A escritura não fala, mas provavelmente alguém quis ficar. Ainda tinha uma mentalidade de ficar presos. A gente tem que ter sempre a mentalidade que mesmo que a gente esteja vivendo um momento bom, eu digo na nossa família, financeiro, um momento legal no local onde a gente está, sempre está com a mentalidade, meus irmãos, que a gente está assim num mundo que ainda é escravo do pecado. A gente tem que estar pedindo por libertação, pedindo para que esse libertador venha todos os dias da nossa vida. Vou continuar, senão a gente não termina hoje, né? Ixi, já tô atrasado, meus irmãos. No versículo 20, capítulo 20, capítulo 2, versículo 20, vai dizer o seguinte: Vayomeru ha-Yehudim arba'im shana veshesh shanim nivna ha-Hihal hazeh. Ou seja, e falaram os Yehudim, 46 anos foram necessários para construir este templo. Veatá, e agora, Tikmenu Bishloshet Yamim, tu levantarás em 3 dias. Em 3 dias tu levantarás o templo? Eles perguntaram, né? Olha o que Yeshua vai dizer. Mas a interpretação, de Yohanan, mas o templo que ele falava era o seu corpo. Todos nós somos o templo que habita o mover do Eterno, que ele quer habitar em nós. Todos nós temos essa prerrogativa. O plano do Eterno nunca foi habitar no Mishkan ou em Hihal ou no Beit HaMikdash, no templo. O Eterno sempre quis habitar em mim, em você, no meio do povo de Israel. Não naquele local específico, mas no meio do povo, ou seja, entre o povo, nos seus corações. Tanto que na promessa da nova aliança, o Eterno diz, olha, e colocarei o meu mover no seu coração. E assim vocês praticarão os meus mandamentos, as minhas leis, minhas instruções, minha Torá, né? Alguns conhecem como lei, mas a gente sabe que a palavra lei é errada, traduzida errada. A palavra Torá, que nas escrituras está traduzido como lei, nas Bíblias, quer dizer instrução. Ou seja, quem vai ser participante dessa nova aliança são aqueles que amam, guardam em seu coração a instrução do Eterno. Então, Yeshua, os discípulos compreenderam que o Eterno quer habitar no meio do povo, ou seja, dentro do seu coração.
Por isso, quando ressuscitou dos mortos, os Talmidim lembraram-se que ele havia dito isto e confiaram no Tanar e no que Yeshua disseram. Foi isso que eu disse a vocês no início do estudo. Eu usei como tema, né, que o zelo que gerou ovelhas. Yeshua, através do seu zelo, nesse texto está bem especificado, e quando ele ressuscitou dos mortos, o que é que gerou nisso? Os Talmidim se lembraram do que ele havia dito isto e confiaram, ou seja, aumentaram sua imuná, sua fidelidade no Tanar, nas escrituras. Então, eles lembraram do que Yeshua dissera. Então, o que é que a gente pode aprender disso aí, meus irmãos? Que todos nós, quando nós estamos em obediência, quando nós somos ovelhas, nós não saímos do caminho, nós estamos sendo conduzidos pelo único e verdadeiro pastor, que é o Eterno, que utilizou Yeshua para nos ensinar e nos dar o bom caminho. Nós, a partir desse momento, somos ovelhas do seu rebanho. Nós somos contados como ovelhas. Porém, existe um grupo que não age como ovelha. Que ele faz parte ali, bem dizer, da mesma família. Ele também tem alguns pastores que cuidam desse grupo. É difícil, mas acontece. E são os bodes. Os bodes têm o mesmo tamanho ali da ovelha. Tem a mesma trato, né? Comer o capinzinho ali, tal, gostar de uma sombra, de beber água. Porém, os bodes são independentes. Eles pulam, eles vão lá e escorneiam. Você já deve ter visto aí uns bode, alguns vídeos de bode dando ré assim, metendo a cabeçada no povo. Até hoje aqui no estado de Pernambuco é muito comum a criação de bode. Você vê eles soltos pela pista aí, não fica em grupos. Eles vão cada um pro seu lado ali. Então, tanto que Yeshua no final a gente vai ver uma comparação de Yeshua comparando, fazendo uma separação entre os bodes e as ovelhas. Então eu separei aqui outro exemplo de zelo pelo Eterno. De um homem que não se rendeu àquelas autoridades que queriam distorcer as suas palavras. Levantaram testemunhas falsas contra ele, assim como fizeram contra Yeshua. E na frente deles, na frente desses homens, desses líderes, né? Inclusive no meio desses líderes estava Shaul, antes de receber a revelação de que o caminho que ele estava percorrendo era contra o ungido do Eterno, aquele que o Eterno escolheu para ser o profeta que viria após Moshe, né? O condutor do seu povo, que é Yeshua, que é o que a gente vai ver no estudo de hoje à tarde. Porém, ele não baixou a sua cabeça para esses homens. Ele manteve o zelo do Eterno. Ele preferiu, assim como Pinhais, que ele não mediu as consequências de fazer o que é certo e alertar as pessoas. Essa atitude está errada. Pinhais foi lá, pegou sua lança e atravessou. E eu tenho certeza absoluta, meus irmãos. Absoluta não, né? Mas eu tenho certeza que uma das opções que passou na cabeça de Pinhais foi de que ele poderia ser morto por ter feito aquilo. Porque ele passou por cima até da ordem do seu pai, do seu tio e até do próprio Eterno. Ele imaginou, né? Porque os próprios, um pouquinho antes, o próprio pai dele e o tio dele tinham recebido a ordem para enforcar os príncipes que estavam se prostituindo. Porém, para esse homem, passou na frente dele e o Eterno não falou nada e o seu pai e seu tio não falou nada. Então, o que ele fez? Tomou uma atitude e foi lá e fez. Do mesmo jeito, Estevão, ele foi lá no meio do povo ali, no meio desses líderes e começou a rachar a lenha, meus irmãos. Chutar o pau da barraca.
E no texto de Atos, não vou ler todo, né? Só um exemplo para que vocês possam ter na mentalidade de vocês como a gente pode agir em meio a pessoas que têm conhecimento da verdade, mas às vezes distorcem ou estão querendo praticar coisas erradas. Praticar coisas que não convêm conforme o Eterno ordenou. Então, só como exemplo, né? Eu vou citar também o exemplo de Kefa, de Pedro, quando ele tá ali deitado, né? Esperando aquela comidinha subir no cheiro, né? Na hora do almoço. Tempero gostoso ali, tal. E de repente ele vê descendo dos céus e diz: Olha, Pedro, mata e come. É quando ele abre o olho para ver. Poxa, como é que eu vou comer isso aí, rapaz? Uma voz vindo do céu. Mata e come. Hoje em dia, meus irmãos, não precisa nem falar nada, nem dizer ordem do céu ou da terra, o pessoal come tudo. Se mexeu, a turma mata e come. Independentemente. Eu queria ver, eu tenho isso anotado na minha caderneta. E é saber que o Eterno, eu acho que o Eterno pode fazer isso. Com toda certeza ele pode fazer tudo, né? Mas tem alguns momentos que eu fico imaginando como o ser humano foi capaz de meter uma mão dentro de uma lama, meu irmão. Puxar um caranguejo, ver aquele bicho e disse, pensou assim consigo: Rapaz, se lavar, dá pra comer. Que o bicho feio é o caranguejo. Vive dentro da lama. Na sua cabeça, as suas fezes. Ixi. E o pessoal ainda teve a coragem de cozinhar e matar e comer aquele bicho ali. Queria ver um filme assim, quando se o Eterno permitir, né? Quem foi o primeiro que fez isso aí? Pra eu saber que danado esse homem tinha na cabeça. Não é possível, meu irmão. No verso. Atos capítulo 7, versículo 48, né? Vamos lá pra gente não ficar pra a tarde, né? A gente estudar o estudo da tarde certinho. Diz o seguinte: Ar Elion, ou seja, o Altíssimo, né? Lo Yeshev, ou seja, não se assenta. Be Vatim Maasei Yadim, em casas feitas por mãos humanas, ou seja, por artesãos. Kasher Amar Anavi, como falou o profeta. O que é que o profeta disse? No versículo 49 diz o seguinte: O céu é o meu trono, diz Adonai, e a terra os cabelos dos meus pés. Que tipo de casa vocês edificarão para mim? Que tipo de lugar vocês conceberiam para o meu descanso? Hallo et kol aler yadi asatá. Não foi eu que fiz todas as coisas. Então, no final ele diz o seguinte, né? Povo teimoso, com coração e ouvidos incircuncisos. Vocês se opõem de modo contínuo ao mover, ao ruach, ao mover do Eterno. Então, meus queridos, por que essas pessoas se opõem ao Eterno? Se opõem aos caminhos do Eterno? Porque eles são bodes, meus irmãos. Querem viver cada um por si. Querem se apartar dos caminhos do Eterno e não receber nenhum tipo de repreensão. E pelo contrário, quando aquele dono daquele bode vai lá dar uma tapa nele para ele voltar pro canto, ele vai lá e dá uma cabeçada nele. Estavam em oposição ao mover do Eterno. Assim como Yeshua, Eliarro, Yeshayahu, tantos profetas que falaram a verdade para o povo, porém, as suas palavras aos ouvidos dos líderes do povo eram como espadas. Estevão, quando estava aí falando essas palavras para esse povo, eles o consideravam como inimigo por estar querendo trazê-los de volta para o caminho do Eterno. É normal. É normal quando você começar a seguir o caminho da verdade, meus irmãos, se levantarem pessoas que querem tirar você, desvirtuar você. Quando você é zeloso, você é enfático
em não dar ouvido a esse tipo de pessoa, eles vão falar mal de você, vão reclamar, vão mentir. Porém, o que mais importa é você dormir com a consciência limpa, sabendo que escolheu o lado certo, o lado do eterno, o lado que nunca errou e nunca vai errar com você e nunca vai lhe deixar sozinho, viu? Citando agora o texto que eu havia dito a vocês, em Atos, capítulo 10, versículo 10 em diante. O contexto é Pedro, está ali na casa de uns amigos. Tem o caso de Cornélio, né? Que vai receber também uma visão do Eterno, de um anjo, no malar do Eterno, ordenando que ele procurasse a Pedro. E ele está ali de frente ao bar da Galileia, no primeiro andar, tá na hora do almoço, ele sobe para tirar um cochilo enquanto estão preparando o almoço. Sobe aquele cheiro, ele começa a ter uma visão, e olha o que diz o texto, né? Vaireav, vai teav, le hashiv nafsho. E ele estava com fome e desejou restaurar, né, a sua alma. Ou seja, ele estava com fome e queria algo para comer. Uvador hakno lo ochel vetati atef. Enquanto preparava a comida, nafsho ve marot Elohim. Sua alma caiu no sono de Elohim, ou seja, sua alma caiu em êxtase, né? O Eterno foi lá e promoveu que ele caísse em êxtase, ele entrasse num sonho, né? Olha o que o texto diz. Ele sentiu fome e quis algo para comer, mas enquanto preparava a refeição, ele caiu em êxtase. No qual viu o céu aberto e algo parecido como um grande lençol que estava sendo baixado sobre a terra pelos 4 cantos. Nele havia toda espécie de animais quadrúpedes, criaturas rastejantes e aves ariscas. Se você quiser um texto, um estudo mais aprofundado sobre esse tema, nós temos o Moré Heimson, toda quarta-feira às 19h30, fazendo um estudo maravilhoso sobre o livro de Atos dos Emissários. Então vocês vão ter, com toda certeza, esse texto aí completamente esmiuçado, detalhe por detalhe, entendendo o seu real contexto do que foi dito. Aqui não tem nada a ver em comer, como eu disse, um caranguejo, em comer um verme, em comer um reboco da parede, em comer um rato, em comer uma cobra, comer um lagarto, comer um jacaré. Não tem nada a ver com isso, meus irmãos. Parem de ser como Zimri, como a gente viu ontem à noite, que procurava detalhes e desculpas para poder satisfazer os seus desejos. Como ele usou o detalhe de uma mulher midianita, andou 450 quilômetros para poder passar na frente de Moshe, para que ele não pudesse ter nada o que dizer. Distorcendo os fatos. Parem de querer usar esses textos de homens que deram sua vida para temer ao Eterno, para ser zelosos pelo Eterno, distorcendo esses textos para poder até difamá-los com suas atitudes. Porque se aqui está falando em comer todo tipo de coisa, por que o próprio Pedro, Kefa, não comeu esses animais? Porque ele resistiu à voz desse anjo que falou com ele, desse malar, desse mensageiro do Eterno. Porque ele resistiu 3 vezes, o malar dizendo, o anjo dizendo, Pedro, mata e come. E ele dizia, não, senhor, de jeito maneira. Mata e come. Não vou comer não. Tô com fome, mas eu não como de jeito maneira. Nunca em minha boca entrou esse tipo de alimento. E ele foi embora, o mensageiro do Eterno, e ele lá dizendo que não faria isso. Hoje em dia, meus irmãos, não é necessário que alguém diga isso que venha uma voz do céu para distorcer o pensamento do povo. Hoje em dia, basta qualquer ser humano dizer, não, mas isso já passou. Pode comer de tudo, não tem problema. Coma aí, tá na jura. Coma porco, rato,
cobra, lagarto. Até rimou, né? Essa rima não é muito boa, não. Nele havia toda a espécie de animais quadrúpedes, criaturas rastejantes e aves ariscas. Então, nesse lençol, né, estavam todos os animais literalmente condenáveis pelo Eterno para se comer. Então, Pedro era um dos homens, meus irmãos, que estava presente, escutou do próprio Yeshua, passou 40 dias depois da sua ressurreição, ensinando ali, aprendendo com Yeshua. Porém, logo após Yeshua ser elevado aos céus, vem uma voz do céu dizendo para ele comer animal impuro. E ele disse que não comeria. Então, se Yeshua validou que a instrução do Eterno fosse abolida e que poderíamos comer de tudo, por que ele não comeu agora? Então, isso mostra, é uma prova que não tem nada a ver. Tanto que no versículo 38, se vocês lerem aí em diante, Kefa entendeu o dizer ali. O que é que aquela visão queria demonstrar para ele? Que existia uma mentalidade que os gentios eram considerados animais impuros. E o Eterno está tentando dizer para ele, por outras palavras, que ele santificou esses animais impuros, ou seja, os gentios. Que ele pode sim ir na casa de um gentio, que não é pecado. Que era uma tradição que existia na época. Até hoje existe, né? Esse tipo de tradição que é perversa, né? Então, Pedro resistiu a essa situação e o Eterno não pode descumprir, meus irmãos, a sua própria Torá, como vocês já sabem. Pedro estudou bastante essa porção que nós vimos semana passada com o Moré Marcos Felipe, a porção Balaque, onde em uma das bênçãos, né, que Bilã proferiu, o Eterno afirmou: Elohim não é homem para que minta, nem filho do homem para que volte atrás. Kefa sabe dos decretos do Eterno. Ele sabia lá o texto de Vaikra, capítulo 11, Levítico, capítulo 11, e que é impossível o Eterno ordenar algo contra a sua própria instrução. Alguém descumprir a Torá. Então, restou para ele algumas opções. A primeira, aceitar aquela visão e se curvar diante de uma mensagem dos céus, ou seja, aceitar e dizer: não, tá mandando, é dos céus, beleza, vou matar e vou comer. A segunda, ser fiel e tudo que ele viu e viveu a tudo que ele viu e viveu até aquele momento, rejeitando essa ordem do céu. E terceira opção, que é a que eu vou assinalar aqui como para mim a correta, tentar entender o sentido daquela mensagem, onde ele foi, no final das contas, que aceitou aqueles animais impuros. Pedro comeu animais impuros. Como? Teoricamente, fazendo um paralelo, existia a interpretação que os gentios eram animais impuros, ou seja, ele se alimentou deles e alimentou a eles, né? Não se alimentou deles, mas alimentou a eles. A sua boca proferiu palavras para a salvação desses animais. Porque o Eterno santificou aqueles que Pedro achava que eram impuros, que não poderia se assentar com eles. Tanto que existem resquícios dessa mentalidade. E é mais um caso também de... Não está nem aqui anotado, mas eu me lembrei agora. É mais um caso também de zelo pelo Eterno. Zelo entre os Talmid, os discípulos de Yeshua. O próprio Pedro, algum tempo depois, começou a se esquecer dessa passagem, desse momento que ele falou com gentios, que ele levou ensino para gentios. Quando ele está lá com Paulo, ele foi primeiro, né? Chegou primeiro até onde Paulo estava, e existiam vários gentios que Paulo tinha Shaul tinha essa missão, né? De levar a mensagem para os gentios. Pedro comia com essas pessoas. Mas posteriormente, quando foi chegando-se perto deles as pessoas que eram oriundas do judaísmo da época, né,
eles eram mais puxados para o legalismo, né? Mas que se converteram, que se adentraram à fé dos apóstolos, mas eles ainda não tinham muito sobre a mentalidade das leis orais, daquelas que a gente conhece hoje como Talmud. Na época não existia o Talmud. Lógico que o Talmud foi criado 400 anos depois do Mashiach. Porém, já essas leis orais já permeavam ali. E eles tinham muito disso ainda, muito preconceito com os gentios. Muitos desses preconceitos justificáveis, né? Porque, pelas ações que eles já tinham sofrido por causa dos gentios. Porém, Pedro estava lá, comia com essas pessoas, né? Esses gentios. Mas quando chegou-se essas pessoas que eram oriundas, eram Yehudim, e estavam ali, chegaram dessa viagem e se aproximaram de novo dessa congregação, Keifa começou a se afastar desses gentios. E Paulo, Shaul, foi até ele e recriminou na frente de todos. Disse, olha, antes você comia com eles, agora que chegou essas pessoas, você não come mais, você não quer mais estar perto deles. A gente não pode ser ímpio no meio dos justos. Ou querer se fazer justo no meio dos ímpios. Não lembro mais ou menos o texto, mas é mais ou menos isso aí. Não lembro o texto completo, né? Mas Shaul foi lá e demonstrou zelo por conta da atitude de Pedro. Que ele ainda tinha essa mentalidade. Novamente, sobre os gentios serem impuros. Então o texto não está falando de comer carne de animais impuros, e sim de não ter preconceito com os gentios. Então uma voz lhe disse, levanta-te, Keifa, mata e coma. Mas ele fez o quê? Mas Keifa disse, não, Senhor, de jeito nenhum, jamais comi algo impuro ou imundo. Então ele resistiu e rejeitou essa ordem que veio do próprio dos céus, né? Que veio de um anjo do Eterno, do malar do Eterno. Então ele rejeitou até a voz do próprio Eterno, que supostamente, mais tarde nós vamos, posteriormente nós sabemos que não se falava de comer animais impuros, mas sim, ele entendeu aquela mensagem. Então ele não poderia comer esses animais, porque o Eterno já proibiu. E a voz falou pela segunda vez, pare de tratar como impuro o que Elohim purificou. Os gentios, leia esse mesmo capítulo no versículo 38 em diante. Isso aconteceu 3 vezes, em seguida o lençol foi levado de volta para o céu. Então, Pedro teve zelo por Adonai. Independentemente de quem seja, só servimos a um Elohim. E não existe, meus irmãos, nada e nem ninguém que possa alterar o que já foi escrito pelo Eterno. Duvide, se alguém chegar para você, preste atenção, viu? Como diria o Moré Marcos Felipe. Alô, preste atenção. Cuidado. Tem muito lobo vestido em pele de ovelha, viu? Pessoas que se dizem muito sábios, que têm conhecimento elevado, que vão levar você a outro nível. Quando chega para você com essa conversa bonita e disser, olha, mas isso aqui mudou. Você vai dizer, ok, tudo bem. O meu mestre Yeshua disse que céus e terra podem passar, mas um ponto, nem um traço da Torá pode mudar, pode ser alterado. Os meus olhos veem a terra, o céu. Meus pés estão pisando na terra ainda, meu amigo. Então tua conversinha vai pro lado que eu não quero não. Isso é zelo pelo Eterno. Você não aceitar esse tipo de conversa. Yeshua disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e elas me seguem.
Elas não seguem a voz do bandido. O pastor conhece o nome de cada ovelha. Ele conta as suas ovelhas. Assim como o Eterno contou as suas ovelhas e fez o censo dessas ovelhas. Nome por nome. Shemot. Chamando por nomes. Então, muitos hoje não precisam de uma voz do céu para correr atrás de descumprir a vontade de Adonai. Basta que um simples homem diga que você pode comer de tudo, que as pessoas nem buscam entender o contexto, assim como o Kefa fez, né? Eles não buscam fazer como o Kefa fez. Antes do caba dizer, ó, mata e come, ele já tá lá matando e já tá na churrasqueira, né? Já tá assando. Felizmente é assim, né? Voltando ao texto de Bamidbar, capítulo 26, versículo 4, diz o seguinte. Capítulo 26, versículo 4. Aqueles que têm 20 anos ou mais, que saíram da terra do Egito, como Adonai ordenou para Moshe e ao povo de Israel. Então, o Eterno vai continuar com a contagem dessas ovelhas. O Eterno vai lá e diz, olha, faça o censo. Faça o censo das pessoas. Morreram agora 24 mil. Vocês estavam aí meio atordoados, agora terminou a situação. O filho de Elazar Pinhá já resolveu a parada ali. Agora se levante e faça o censo. Conte quantos sobraram. Quem são os que sobraram? Os resultados do censo começaram por Reuven, ou seja, sempre pelo primogênito, né? O primogênito de Israel. Os descendentes de Reuven foram Hanok, a família de Hanoki, e de Pulu, a família de Pului. De Hetson, a família de Hetsoni, e de Carmi, a família de Carmi, né? Esses foram os descendentes dos Reuveni. Deles contaram-se 43.730 homens. Então, meus irmãos, como o Eterno sempre faz, tudo na ordem, tudo na decência, tudo devagarzinho. Ele foi lá e começou a contagem das ovelhas. Vocês vão ter algumas surpresas na contagem das ovelhas. Ontem à noite a gente viu que para aqueles homens que saíram de Moabe, atrás das mulheres de Moabe, o Eterno mandou enforcá-los de frente para o sol e de costas para o Mishkan, como se eles tivessem ficado de costas para o Eterno. E a gente viu em sequências, numa sequência equidistante, que a palavra Torá aparecia ao contrário. Ou seja, como se a Torá estivesse também de costas para esses homens. E a gente vai ver mais à frente algo nesse sentido. Você vai ver que coisa interessante. E em que texto aparece? Não basta. Se aparecesse nesse texto aqui, não ia ter sentido algum. Mas a gente vai ver em que texto aparecem essas situações. Então, por que esses homens de 20 anos? Um homem com 20 anos, na vista daquele tempo, né, era a sua idade de maturidade para ir para a batalha, para o exército. Então, hoje, você vai fazer parte, ter responsabilidade a partir da sua maturidade conforme as escrituras. Quando você chegar a um período de maturidade que você já tem conhecimento, você sabe, o Eterno também vai julgar você como participante do exército. A partir disso, você não será mais contado como uma pessoa que não ainda faz parte do exército, independentemente da sua idade. Tô falando isso com pessoas logicamente, que já tem um conhecimento sobre a vida, né? Mas eu falo, você pode ter 50 anos, 60 anos, 70 anos, mas ainda você não chegou à maturidade do conhecimento das escrituras. Você começou hoje, um exemplo. Você não sabe nem o que é Torá, não sabe nem o que é Paraxá, não sabe o que é um hebraico. Você não vai contado ainda como um participante desse exército.
Mas tem um detalhe. O Eterno, meus irmãos, ele já conta você como um dos seus filhos. Esses homens que tinham 20 anos ou menos já estavam em treinamento para poder alcançar a sua maturidade. Você hoje pode estar no treinamento, amanhã você pode fazer parte da linha de frente do exército do Eterno. Porém, serão julgados aqueles que fazem parte do exército. Eles não podem tornar atrás da batalha. É isso que Yeshua fala. Ele que põe a mão comigo no arado não pode tornar para trás. É que nem um exército. Tá todo mundo indo atacar e algumas pessoas correndo de volta. O que é que na maioria dos exércitos acontece? O próprio comandante ali manda fuzilar o camarada. Ele não pode tornar, já é membro do exército. Isso vai desencorajar os outros membros, né? Continuando. Deixa eu ver se está no texto aqui. Está no texto. Os filhos de Palu foram Eliav, né? Agora é que vem o texto que eu queria mostrar para vocês. Presta atenção, tá? Os filhos de Eliav, Nemuel, Datã e Avirã. Estes são os mesmos Datã e Avirã. Só sobrou isso aqui, ó. Isso aqui sobrou, certo? Isso aqui sobrou, da descendência de Eliav. Datã e Avirã, o que aconteceu com eles, né? Homens de reputação na comunidade, ou seja, eram príncipes, né? Pessoas de respeito, que se rebelaram contra Moshe e Aharon no grupo de Korah, quando eles se rebelaram contra Adonai. Agora vejam que coisa incrível, meus irmãos. A cada 20 letras, olha o que aparece, ó. De novo. O Re, o Resh, eu vou passar aqui, ó. O Vav e o Tav. A palavra Torá ao contrário. Essas pessoas também se viraram contra o Eterno. Por isso a Torá virou de costa para essas pessoas. São grupos de dissidentes, pessoas que procuravam pretextos para poder serem contrários à vontade do Eterno. Esse grupo mesmo aí não escolheu com as suas riquezas ir para outra cidade, para outra nação, ir lá ser próspero, ter sua prosperidade financeira na sua vida. A parte do Eterno, o Eterno não teria problema contra essas pessoas. Mas eles escolheram querer mudar a vontade do Eterno no meio do povo do Eterno. Olha o que o versículo 10 diz. A terra abriu a boca e o estragou juntamente com Korah, quando o seu grupo morreu e o fogo consumiu 250 homens. E eles tornaram um sinal de advertência. Então, eles também, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. E assim vai. Então, essas pessoas se tornaram contra o Eterno. A Torá virou de costa para eles também. Que o Eterno, abençoado seja o seu nome, nunca se vire de costa para você. Que a Torá nunca se vire de costa para você. Por conta da sua atitude de se virar de costa para com a Torá. Existem pessoas que quando estão recebendo uma crítica, fazem assim, uma birra, né? Vira o nariz e fica... E a pessoa aqui falando, mas rapaz, você fez isso e aquilo, não era para você ter feito assim. A pessoa, eu fiz e faço de novo. Ouça, meus irmãos. Críticas construtivas, lógico, né? Posso mostrar a você a saída. Se você fez errado, pode melhorar. Ouça, abaixa o ouvido, tenha calma. Porque muitas vezes a gente pode tomar atitudes errôneas e essas pessoas virem até nós é a melhor coisa do mundo. Quando você faz um mal a alguém e alguém vai até você e diz, mas rapaz, você não poderia ter feito isso, você não pode fazer aquilo. Ela está lhe dando uma oportunidade de você se corrigir.
Porém, quando essa pessoa que você fez o mal, e você fez o mal para alguém, e a pessoa a quem você fez o mal não vem até você e não expõe o mal que você fez, você não vai ter a chance de se corrigir. Então, abra os ouvidos, meus irmãos. Certo? Moshe foi até esses homens, lembre-se, viu? Moshe foi até eles para conversar. Vocês lembram o que é que eles fizeram? Eles recusaram conversar com Moshe. E o seu destino foi a terra os engolir. Eles recusaram, não deram ouvidos ao que Moshe queria falar com eles. Mostrar que as atitudes que eles estavam fazendo estavam erradas. Estamos já finalizando. Eita, ainda falta. Vou fazer a leitura mais rápida para a gente poder, para que vocês possam almoçar, né? Não, vocês vão ficar chateados aí com seu irmão e eu não quero que isso aconteça jamais, viu? Até o gato aqui já tá reclamando. Já tá miando aqui, reclamando da merenda que não teve ainda, né? E eu vou trazer um texto aqui para vocês. Olha o que aparece aqui, ó. Logo após, viu? Lembre-se. Capítulo 10 falou de pessoas que foram rebeldes, que não tiveram zelo pelo Eterno. Agora a gente vai ver pessoas que tiveram zelo pelo Eterno também. Certo? Assim como Pinhais e Zinri, os Datan e Aviram foi como Zinri, e os filhos de Cora foram como Pinhais. No versículo 11, o Eterno faz questão de mostrar. O Vinei Cora lo motu. E os filhos de Cora não morreram. Olha o que eles disseram posteriormente. No Salmo capítulo 84, né, versículo 11. Diz: melhor é um dia em teus pátios que 1000 dias em qualquer outro lugar. Melhor é apenas estar à porta da casa do meu Elohim do que morar nas tendas da maldade. Então, eles foram contrários às ações do seu pai. Eles preferiram não morar na tenda da maldade. Eles pensaram, é melhor dormir na frente do Mishkan, estar ali junto com Moshe e Aharon, do que estar dentro da tenda do meu próprio pai, que está sendo contrário à instrução do Eterno. Contrário à Torá. No versículo 12 diz, pois Adonai é sol e escudo. Adonai concede favor e honra, e ele não negará nada de bom àqueles cuja vida é pura. Adonai de Sevaot, feliz do homem que confia em ti. Depositar a confiança e a esperança no Eterno é a sua maior prova de zelo pelo Eterno, independentemente se são seus familiares que querem que você seja contrário a ele. Quando você vai desagradar, escolher. Eu vou desagradar a minha família ou ao Eterno? Minha família. Peço muito perdão. Quero muito poder gerir essa situação. Mas se for uma imposição entre escolher, entre fazer o que vocês querem e o que o Eterno quer, não resta dúvida, né? E quem a gente deve escolher? Então os filhos de Cora voltaram a ser mencionados pelas Escrituras. Eles que tomaram também uma atitude drástica, meus irmãos. Preferiram se insurgir, assim como seu pai se insurgiu. Porém, para o que é certo, ele se insurgiu contra o seu próprio pai. Do jeito que o pai dele se insurgiu contra o Eterno, ele disse, não, eu vou me insurgir contra o meu pai. À vista de muitos, isso é desonrar o pai ou a mãe. Mas entre você seguir ao seu pai, à sua mãe ou qualquer familiar seu e desagradá-los e agradar ao Eterno, não resta dúvida. Escolher o que é certo é agradar ao Eterno. Assim como Yeshua, que entendia que o pátio do Mishkan, no caso lá não do Mishkan, era do Beit HaMikdash, era o local onde o povo deveria buscar a santidade do Eterno.
e não o desprezo pelas suas instruções, que era justamente o comércio do templo. Quem via para buscar a santidade do Eterno via aquele escarcéu ali. Quem estudava um pouquinho da Torá sabia que não poderia estar fazendo aquele comércio ali. Yeshua teve zelo nesse momento. Como eu tenho certeza que os filhos de Cora, se vivessem na época de Yeshua, ao ver aquela situação ali, ia tomar a mesma atitude. De não ser participante daquilo. Poderia ser que ele não chutasse o pau da barraca, né? Mas que eles não estariam concordando com aquela situação. Porque eles sabiam da importância do pátio, dos átrios do Eterno. Estar ali, de frente à porta do lugar santo. Então, é importante a gente frisar isso, salientar, né? E no livro de Bamidbar, capítulo 26, versículo 12, diz: os descendentes de Shimeon, segundo suas famílias, foram de Nemuel, a família de Nemueli, de Yamin, a família de Yamini, de Yaquim, a família de Yaquini, de Zerah, a família de Zahi, e de Shaul, a família de Shauli. Esses foram os descendentes de Shimeoni, 22.200 homens. Qual o detalhe, meus irmãos? Desses 22.200 homens, qual o detalhe? Prestes a entrar na terra prometida, poderia ser 22.201. Mas não foi. Porque Zimri resolveu fazer o que era errado aos olhos do Eterno. Ser um ímpio, contado como ímpio, logo sendo cortado da descendência. Cortado dessa entrada ao Mishkan, à terra prometida. Então, um dos príncipes de Shimeon, Zimri, faltando bem pouquinho, não entrou. Ele que caminhou esses anos todinho ali no deserto, tomou uma atitude diferente dos filhos de Cora, decidiu não mais confiar no Eterno e também não mais resistir aos seus impulsos da carne. Hoje, assim também hoje, existem pessoas, aqueles que caminharam por muitos anos com o Eterno, mas chegando na porta do Olam Rabá, meus irmãos, decide não mais seguir as suas palavras. Yeshua nos ensina sobre isso. Muitos serão os chamados, mas poucos serão os escolhidos. E ele ensina mais uma vez: os primeiros são os últimos e os últimos são os primeiros. Que vocês, que eu, todos nós que estamos aqui, e aquelas pessoas que estão ao nosso redor, seus familiares, seus amigos, seus vizinhos, que através da luz que vocês possuem, meus irmãos, eles possam se arrepender das suas obras e começar a seguir o único e verdadeiro Elohim. Por fim, vou pular aqui, né, do versículo 14 para o 64. Olha, não vou fazer todas as contagens porque realmente ficaria muito puxado. Já deu esse tempo todo, imaginem. No capítulo 26, versículo 64 diz: no entanto, não havia nenhum homem entre eles que também tivesse sido incluído no censo de Moshe e Aharon. Que censo? Vai contar aí, né? Quando eles enumeraram o povo de Israel no deserto do Sinai. Quando começou a caminhada e terminou a caminhada, aqueles que estavam com 20 anos ou mais, quando o Eterno fez aquela contagem, já não existiam mais. A não ser alguns. Alguns que tiveram zelo pelo Eterno, que foram fiéis até o fim e não desapontaram ele com as suas atitudes. Pois Adonai disse deles: com certeza eles morrerão no deserto. Por isso, nenhum deles sobreviveu, exceto Caleb, filho de Jefuné, e Yehoshua, filho de Nun. Então esses homens, meus irmãos, foram aqueles que, quase sendo apedrejados ali, por toda a congregação que queria matar
destruir esses homens, destruir Moshe, apedrejar Moshe, apedrejar Aharon. Eles foram fiéis ao Eterno, dando um bom testemunho da verdade. Eles também foram levados ali, aquela conversa, mas com o intuito de fazer o bem, mas erraram ali em terem ido, né? Porém, quando teve o pega pra capar ali, eles não escolheram ficar do lado daqueles que estavam sendo contrários e sendo rebeldes ao Eterno. Pelo contrário. Eles foram fiéis ao Eterno, demonstrando sua santidade no meio dessas pessoas. Então, essas contagens, meus irmãos, são um sinal pra gente de quando a gente inicia essa caminhada, a gente é contado. A gente é contado pelo Eterno como ovelha, né? Porém, muitos querem ser ovelhas, nem todos vão ser não, viu? Muitos querem participar da comunidade do Eterno e do reino do Eterno. E ele, abençoado seja o seu nome para todo sempre e louvado. Ele aceita todo mundo, meus irmãos. Todos. Eu tiro por mim, que nunca tinha buscado o seu conhecimento, tinha buscado a sua verdade, e ele me aceitou. Abençoado seja o seu nome para todo sempre. Mesmo sem merecer nada, ele me aceitou. Porém, cabe a cada um de nós permanecermos como ovelha. Permanecermos fiéis ao Eterno. Aceitando as suas repreensões. Aceitando o caminho que ele está nos guiando. Aceitando a forma como ele conduz as suas ovelhas. Porém, meus irmãos, apesar de ele aceitar todos, só esses que aceitam essas repreensões e aceitam andar no seu caminho estarão na contagem final. Estarão passando o Yarden. Estar no cercado não quer dizer que você está privado de emoções, de prazeres, de amor, de sensações boas. Estar no cercado não quer dizer que você está sendo privado de nada, não. Pelo contrário, o cercado quer proteger as ovelhas. Nesse livro que eu mencionei para vocês, mostra um tipo de cercado onde ficava-se as ovelhas dentro desse cercado e a porta, quem ficava era o próprio pastor. Ele dormia literalmente na porta. Por isso que Yeshua dizia, eu sou a porta. Não se deixava uma madeira, alguma coisa fechando, porque alguém poderia vir abrir e roubar, né? Existia esse cercado e não tinha... Se alguém fosse tentar pegar a ovelha por cima, ia fazer barulho, o pastor ia ver. Só tinha uma forma de tirar as ovelhas, era pela porta, e para tirar a ovelha pela porta tinha que passar pelo pastor. Por isso que ele não deixa que ninguém, ele diz, ninguém as arrebatará da minha mão. Quem entra por cima do cercado é um ladrão e salteador. Ele pode até tentar roubar, mas não vai conseguir não, meus irmãos. Porque a ovelha que o ladrão e salteador tentar roubar, se ele for ovelha do Eterno, ela vai gritar. Vai pedir socorro. E ele há de ajudar. Então, mais tarde a gente vai ver outros textos. Yeshua, vou citar um texto, dá um spoiler. Yeshua vai dizer o seguinte, ó. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os seus santos anjos, assentar-se-á no seu trono da sua glória celestial. E todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará uma das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes. E porá as ovelhas à sua direita e dirá, vinde bendito do meu Pai. Porém os bodes ele colocará à esquerda. São aqueles que não aceitam a vontade do Eterno. Então, meus irmãos, foi o nosso estudo de agora pela manhã. Vou almoçar. Vou botar aqui a bênção sacerdotal com o nosso irmão Imoré, Yosef Torres. Eu esqueci de trocar a música aqui. Vou botar mais uma música para vocês, diferente da que a gente ouviu ontem. E que o Eterno abençoe vocês e até mais tarde, né?
e a gente possa desfrutar aí desse finalzinho do nosso estudo da porção Pinhais. E peço aos irmãos aí, desculpa aí qualquer erro, qualquer equívoco. Ontem até acabei trocando as bolas ali num determinado um comentário que eu fiz, falando sobre Goliá, né? Falando que era a boca de Iá, não, mas é a voz do Eterno. Depois eu corrigi, mas esqueci de dar de frisar isso. Mas enfim, acontece. A gente vai errando e acertando e buscando, né? Cada dia mais melhorar. O Eterno abençoe vocês, viu, meus irmãos? Shalom, shalom. E fique aí com o meu amigo, meu irmão, Yosef Torres, o Garganta de Aço, viu? Tchau, tchau. Que o Eterno te abençoe e te guarde. Resplandeça, Adonai, o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Levante, Adonai, o seu rosto sobre ti e te conceda shalom, paz, saúde, prosperidade, bem-estar, segurança, alegria e felicidade que vem de Adonai. Peshem Yeshua HaMashiach. Em nome de Yeshua HaMashiach. Vou trocar só a música aqui, um minutinho, rapidinho vai sair o More Haimson. Vou ver se eu vou botar ele de novo. Vou ver aqui se eu boto o More Haimson ou o Rapavari. Vou só substituir aqui a música, tá? אחד ישמו אחד
והיה השם למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה השם אחד ישמו אחד. והיה השם למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה השם אחד ישמו אחד. אוי נרנאי 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 nai 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 nai